Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, né, cumprindo aí essa determinação de ficarmos o mais tranquilos possíveis, né, enfim, mais distante das aglomerações, né, das interações presenciais, isso visando o bem comum, legal? Todos estejam bem. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Na última semana, eu deixei para vocês a correção da nossa prova, tá? Super importante, né? Aquele momento em que você revê, né, o que foi trabalhado, o que foi desenvolvido e o que foi aplicado, né, numa avaliação. E deixei lá para vocês no Clip Escola dois vídeos muito legais, muito interessantes, né, muito bem feitos, tá? De um canal do YouTube que é o Nerdologia, que eu gosto bastante, né? Justamente pela qualidade, tá, pessoal? As imagens, né, a forma descontraída como eles trabalham, então são bem interessantes, falando sobre o chamado período da Guerra Fria, tudo bem? Esse período da velha ordem mundial, da ordem bipolar, né? Como a gente já vai lembrar, legal? Bom, o que a gente vai começar aqui, pessoal? Tem alguns exercícios que nós ficamos de resolver, né, que nós ficamos de corrigir em sala de aula e não foi possível, então a gente vai fazer essa correção, tá, nesse vídeo e aproveitar para fazer uma caracterização desse tópico 3, né, que é o chamado mundo bipolar, né, pós Segunda Guerra, redesenho do mundo, né, Guerra Fria, ordem da bipolaridade, legal? Bom, então a gente vai começar, pessoal, por esses dois exercícios aqui que ainda dizem respeito ao conteúdo anterior, que na verdade a gente vai entender aqui basicamente as características, ou lembrar basicamente as características dos modos de produção capitalista e socialista, beleza? Então esses dois primeiros exercícios, 5 e 6, nós estamos na página 13, tudo bem? Esses dois exercícios eles ainda fazem parte do conteúdo anterior. E aí a gente vai resolver os próximos exercícios, pessoal, já fazendo essa caracterização da chamada velha ordem mundial, beleza? Bom, então o exercício 5, né, ele vai dizer o seguinte: caracterize os sistemas capitalista e socialista quanto às propriedades da terra, à economia e ao principal objetivo. Então aqui a gente tem basicamente as características fundamentais desses dois modelos. O sistema capitalista, pessoal, ele também é chamado de economia de mercado. Tudo bem? Economia de mercado. Então, capitalismo, economia de mercado. E no socialismo, né, é economia planificada. Legal? Então, esses dois termos são super importantes. Bom, vamos começar pela propriedade da terra. No sistema capitalista, a propriedade é privada, tudo bem? Então ela pertence a alguém ou a uma empresa, tá? Então, no sistema capitalista, a propriedade é privada, ela pertence a alguém ou a uma empresa. A propriedade dos chamados meios de produção, a propriedade das terras, né, da infraestrutura, a propriedade do capital, da tecnologia, né, enfim, das indústrias, tá? Então, no modo de produção capitalista, propriedade privada. No modo de produção socialista, a propriedade ela é estatal, tudo bem? Então a propriedade ela pertence ao Estado, tá? Essa propriedade, como ele fala especificamente no exercício, a propriedade da terra, tá? Ela, como disse, ela é pertencente ao Estado e ela é destinada à produção, ou seja, ela é uma propriedade que será destinada a um grupo, a um coletivo de pessoas, para que esse coletivo, para que esse grupo realize a produção, beleza? Economia, como eu já comentei. Modo de produção capitalista, economia de mercado. Modo de produção socialista, economia planificada. Tudo bem? O que é economia de mercado, pessoal? Tudo que é produzido é voltado para o mercado, é oferecido ao mercado na forma de mercadoria. Legal? E no mercado você tem o consumo, as relações de consumo, tá? Então essa é a economia própria do sistema capitalista. Livre iniciativa, livre concorrência, lei de oferta e procura. Lembrem disso, tá?
No modo de produção socialista, a economia é planificada, significa que ela é planejada pelo Estado, tudo bem? Então o Estado, ele planeja o que produzir, quanto produzir, como produzir, onde produzir, a quem destinar essa produção. Por isso é chamada de economia planificada, planificada enquanto sinônimo de planejamento. O objetivo principal do modo de produção capitalista é a produção e a reprodução do capital, que se dá, como nós já vimos, através do lucro, tá? Mais-valia e lucro, beleza? E no modo de produção socialista, o principal objetivo é atender às necessidades básicas da população. Então, oferecer condições básicas, né, e essenciais de sobrevivência a todos. Beleza? Então, as características fundamentais, repito, dos dois sistemas, o capitalista e o socialista. Questão 6. Leia o fragmento da notícia a seguir. Super tranquilo o exercício, tá? Só para identificar o modelo, né, que foi adotado ou o modelo próximo àquele que foi adotado em países como Bolívia e Venezuela. O governo venezuelano do presidente Hugo Chávez assumiu nesta terça, dia 1º, tudo bem? Aqui na fonte ele não dá a data da matéria, tá? Mas ele diz o acesso, né? Acesso em 8 de novembro de 2019, mas essa reportagem ela é bem mais antiga, tá? Bom, então o governo venezuelano, do presidente Hugo Chávez, assumiu nesta terça-feira os controles acionário e operacional dos poços de petróleo na faixa do rio Orinoco, que é uma das principais áreas de exploração de petróleo da Venezuela. Na quarta-feira, 2, a partir das 7 horas, horário de Brasília, será a vez de outro país vizinho do Brasil tomar atitude semelhante, a Bolívia. A medida venezuelana é parte de um extenso plano de nacionalizações iniciado em janeiro pelo presidente, após sua reeleição em dezembro, que inclui também os setores de telecomunicações e energia, além da invasão de terras, do controle de frigoríficos e a regulamentação do serviço médico privado. Beleza? Bom, então o que esse texto está dizendo para a gente? O que esse fragmento, né, de reportagem ou de texto ou de notícia, como ele diz, está dizendo para a gente? Os governos, né, da Venezuela e da Bolívia assumiram o controle sobre determinados setores da economia. Legal? Então isso já vai ao encontro do que nós acabamos de conversar na questão anterior. Pergunta: a Venezuela e a Bolívia iniciaram, no início dos anos 2000, um extenso programa de controle econômico e político das atividades econômicas internas. Identifique o sistema econômico que pode ser associado às medidas econômicas adotadas por Bolívia e Venezuela. Bom, na verdade, essas atitudes, essas ações, o controle do governo, o controle do Estado sobre determinados setores econômicos, né, é bem próxima daquilo que representa o chamado modelo socialista, como eu acabei de comentar, chamada economia planificada, planificada no sentido do planejamento. Legal? Então, a resposta é o sistema socialista, tá? Como vimos, caracterizado pelo controle, né, do Estado, ou por parte do Estado, né, dos setores econômicos, ou de grande parte dos setores econômicos. Belezinha? Muito bem. Bom, deixa eu achar aqui. Tarará. As próximas questões. Aqui, ó. Bom, nas próximas questões, pessoal, a gente já vai trabalhar, como disse, esse conteúdo que eu enviei para vocês naqueles 2 vídeos, tá? Os vídeos são muito legais, viu, gente? Procurem assistir, né? Quando tiverem curiosidade sobre algum outro tema de história, de geografia, de geopolítica, né? Esse canal Nerdologia, ele é bastante interessante, beleza? Foram os alunos do médio que me ensinaram, né? Que me mostraram, e aí eu comecei a usar também, beleza? Bom, aqui, pessoal, a gente já tem um outro período, né? A gente já tem um outro momento histórico, né, como está retratado lá, que é a chamada Guerra Fria, tá? No contexto da Guerra Fria, pessoal, nós temos que lembrar algumas características importantes, né? Nós temos que lembrar como que esse período ele se apresentou, né, enquanto
uma oposição entre esses dois modelos que nós acabamos de lembrar. Ou seja, a Guerra Fria, ela representou basicamente, pessoal, uma disputa entre duas superpotências estas, tá? Que possuíam modelos econômicos distintos. Esses modelos, tá? São os modelos que nós acabamos de lembrar. De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos representando e defendendo de todas as formas o modo de produção capitalista, e de um outro lado, nós tínhamos a União Soviética representando e defendendo, né, de todas as formas o modelo socialista, beleza? A Guerra Fria, pessoal, ela se inicia com o fim da Segunda Grande Guerra, é o que inclusive o título, né, desse tópico 3 traz para nós, pós-Segunda Guerra e o redesenho do mundo, tá? A partir da página 13. Então, com o final da Segunda Grande Guerra, emergem dois polos de poder no mundo. O polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista pela União Soviética. E ao longo de todo o período, né, da segunda metade do século XX, nós teremos uma disputa entre essas duas superpotências. Essa disputa, pessoal, ela foi representada, né, basicamente pela corrida armamentista, a corrida aeroespacial, a disputa ideológica e o controle ou a disputa por áreas de influência. Então, repito, essa oposição, esse conflito, essa disputa entre as duas superpotências, Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista, tá? Elas tiveram como ideia, como base, né, como essência, tá? Um conjunto de fatores, como acabei de comentar, a chamada corrida armamentista, a corrida aeroespacial, tudo bem, a disputa ideológica no âmbito das ideias, do ponto de vista cultural, tá? E a disputa por áreas de influência, beleza? Vocês se lembram disso, nós já conversamos sobre essa ideia. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A Guerra Fria, que foi essa ausência de declaração direta de guerra entre as superpotências, a disputa e as diferentes formas de pressão exercidas, né, pelo acúmulo de armamentos, principalmente os armamentos nucleares, tá? A constituição de duas grandes forças militares, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, defensora dos interesses norte-americanos, e o Pacto de Varsóvia, defensor dos interesses da União Soviética. Legal? A disputa ideológica, né, como disse, no plano das ideias, né, em que eles se atacavam mutuamente, né, se defendendo ou apresentando o seu modelo como ideal e procurando depreciar o modelo oposto, né? Então, a União Soviética, por exemplo, criava todas as formas possíveis para apresentar o seu modelo como ideal para o mundo e atacava o modelo norte-americano, ou seja, o capitalismo. E dos Estados Unidos para a União Soviética, a mesma coisa. Legal? A corrida aeroespacial, que foi uma disputa tecnológica, também já comentamos sobre isso, né? Essa disputa pela conquista do espaço, que basicamente foi para demonstrar eficiência no desenvolvimento, no aprimoramento tecnológico por cada uma das superpotências. Legal? E a disputa por áreas de influência, né? Então eles procuravam exercer influência, exercer domínio, né, sobre crescentes porções do mundo, né? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, exercer domínio, exercer controle sobre áreas cada vez maiores, beleza? Então, bem importante, a gente já trabalhou essa ideia, estou apenas retomando, tá? Bom, esse período, pessoal, ele vai se desenrolar, como eu disse, né, até o final do século XX, tá? Quando nós temos ali algumas mudanças importantes, né, que vão acontecer a partir da década de 1970, tá? A partir dos anos 70, a União Soviética começa a apresentar alguns sinais de desgaste. Estes sinais de desgaste, né, são dados pela ineficiência ou pelas dificuldades econômicas e pela centralização do poder, né, a centralização e a imposição do poder, beleza? Bom, quando nós chegamos nos anos 80, assume, né, um senhor chamado Mikhail Gorbachev, né, na União Soviética. E o Mikhail Gorbachev
percebeu esses sinais de desgaste e iniciou as famosas reformas, tá? Então as reformas elas vêm ali a partir de 1986, tá? O que vai acontecer? Ora, ele vai propor uma transição, ou ele vai propor criar condições para uma transição menos traumática possível, tá? Através da chamada perestroika e glasnost. A perestroika foi no âmbito econômico, reformas econômicas. Basicamente, ele passa a assimilar preceitos capitalistas, tá, na União Soviética. E a glasnost, também chamada de transparência política, ele começa a dar ares de democracia ou de participação política também na União Soviética. Então ele procura sanar aquelas duas dificuldades no âmbito econômico e no âmbito político, beleza? Em 1989 nós temos a derrubada do Muro de Berlim, o símbolo da divisão do mundo, né, entre capitalistas e socialistas, e no final de 1990 e início de 1991 nós temos a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? As ex-repúblicas soviéticas passam a enfrentar um conjunto enorme de dificuldades a partir desse momento, tá? Em função do seu despreparo em relação ao que estava acontecendo no mundo. Então, a gente tinha um mundo já da globalização, um mundo, né, onde as relações comerciais se davam de forma cada vez mais intensa, e essas nações elas estavam atrasadas nesse processo. Por isso, elas vão viver dificuldades muito significativas. Legal? Uma forma de sanar essas dificuldades ou de atenuar essas dificuldades foi estabelecendo a chamada Comunidade de Estados Independentes, uma espécie de bloco econômico, bloco comercial, para, repito, amenizar os efeitos da transição entre o socialismo e o capitalismo nas repúblicas que faziam parte da ex-União Soviética. Menos 3, tá? As repúblicas bálticas, né, Estônia, Letônia e Lituânia. Essas não entraram para a União Soviética. Desculpa, não entraram para a Comunidade de Estados Independentes, tá? Tem um mapa aqui, pessoal, na página 15, que mostra essas regiões, beleza? Mostra as áreas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Esse mapinha aqui mostra, tá, as regiões que pertenciam à ex-União Soviética. As repúblicas bálticas são essas três aqui, ó, as irmãs Onias, tá? Estônia, Letônia e Lituânia. Elas não fizeram parte da Comunidade de Estados Independentes, né, que foi constituída ali no início dos anos 90, repito, para poder amenizar os efeitos da transição ou da traumática transição do socialismo para o capitalismo, beleza? Bom, pessoal, então dada essa revisão, né, vejamos aqui o que os exercícios pedem. O exercício 7, bastante tranquilo, ele vai dizer o seguinte: explica o que foi a Guerra Fria e como ela alterou a organização do espaço mundial. Bom, basicamente foi o que eu acabei de comentar, né? Lembrando que Guerra Fria em si foi a ausência de declaração direta de guerra entre as superpotências. Belezinha? Então, nem Estados Unidos nem União Soviética declararam guerra diretamente um ao outro, beleza? Como ela alterou a organização do espaço mundial. Ora, nós passamos a ter dois grandes blocos de poder. Um bloco, como disse, liderado pelos Estados Unidos, a partir do modelo capitalista, um outro bloco liderado pela União Soviética, a partir do modelo socialista, né? As áreas de influência, né? Ou seja, onde essas superpotências estabeleciam seus respectivos poderes, beleza? Então o mundo, o espaço mundial se organizou a partir das áreas de influência e áreas de domínio das duas superpotências, beleza? Bom, exercício 8, bem tranquilo também, percebo, leia o texto, né? Um texto bem tranquilo. Céu de Outubro, 1999, conta a verdadeira história de 4 garotos da pequena cidadezinha de Colwood, West Virginia. O filme começa contando como tomava forma a corrida espacial, olha lá, corrida aeroespacial, a disputa tecnológica entre Estados Unidos e Rússia. Bom, o termo Rússia aqui não é muito bom não, tá, pessoal? É União Soviética, URSS.
quando, em 1958, os russos lançaram ao espaço o Sputnik, né? Ou seja, uma das aventuras espaciais realizadas pelos soviéticos, pelos cosmonautas, né? Nos Estados Unidos eles chamavam de astronauta e na União Soviética eles chamavam de cosmonauta, tá? O fato inédito foi o estopim para um novo momento da humanidade. A história nunca mais seria a mesma. Entre paranoias, como a de os russos estarem vigiando as bases americanas com o satélite que se confundia nos céus com uma estrela cadente qualquer, também estava o deslumbre de alguns, os quais, tomados pela grandiosidade do feito, resolveram tomar parte dele. Então está comentando ou está falando sobre esse período, né, denominado de velha ordem mundial, né, de bipolaridade, tá? Então está caracterizando essa oposição em que você tinha ao mesmo tempo uma disputa, né, e o que eles chamam de deslumbre, né, ou seja, todo esse desenvolvimento tecnológico, né, presente no âmbito da disputa na corrida aeroespacial. Bom, aí embaixo aqui nós temos a pergunta. A trama do filme se desenvolve nos Estados Unidos e apresenta um período histórico importante para a evolução da ciência. Apresente esse período descrevendo as principais características da geopolítica mundial. Mais uma vez, essa exposição que eu acabei de fazer para vocês. Caracterizar o período da Guerra Fria, da geopolítica mundial, ou seja, das relações de poder, né, em âmbito planetário. Então, descrever esse período, né, significa você lembrar das corridas armamentistas, da corrida aeroespacial, da disputa ideológica, da disputa por áreas de influência, tá? Enfim, tudo aquilo que caracteriza a chamada velha ordem mundial, a Guerra Fria, beleza? E por fim aqui, pessoal, mais um exercício bem interessante que vai no mesmo sentido. Então ele tem uma imagem, Correio da Manhã, União Soviética dará apoio militar a Cuba. OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, é tipo uma ONU, né? Só que apenas para o continente americano, estuda meios de combater qualquer ditadura na América. Então, essa participação da Organização dos Estados Americanos, né? No que dizia respeito à disputa pelas áreas de influência no continente americano. Aí ele traz um evento bastante interessante. Analise a relação comercial entre União Soviética e Cuba no período da Guerra Fria, descrevendo as possíveis razões para o comportamento da União Soviética em relação ao país latino. Super tranquilo, pessoal. Aqui vale lembrar que em 1959 Cuba realiza uma revolução, tá? E essa revolução ela institui, pouco tempo depois, um regime socialista, né? Então aquela revolução que foi liderada pelo Fidel Castro e pelo Ernesto Guevara de la Serna, né? Que entrou para a história como Che Guevara, tá? Então esses dois personagens importantes, eles vão conduzir um processo revolucionário em Cuba e a partir das ações norte-americanas, com o embargo, com o bloqueio, com as sanções, né, em relação ao comércio, principalmente com Cuba, tá? Vai aderir ao modelo soviético, beleza? Ao modelo socialista soviético. Não pertenceu à União Soviética, mas adotou o mesmo modelo de economia planificada que a ex-União Soviética, beleza? Bom, qual era a relação que se dava entre União Soviética e Cuba, pessoal? Quando você observa o mapa, você vai perceber que Cuba está muito próxima dos Estados Unidos, muito próxima mesmo, né? Fica ali a uns 150 quilômetros da Península da Flórida. Então Cuba tem uma posição muito estratégica, né, para os interesses de ambos, né? Só que nesse caso, como Cuba se aproxima da União Soviética, para os interesses da União Soviética. Esse episódio que ele retrata aqui pra gente, pessoal, é a chamada crise dos mísseis, né? A famosa crise dos mísseis, né? A crise dos mísseis, pessoal, ela na verdade foi considerado um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, né? Em que a União Soviética convence Cuba em permitir a instalação de bases militares com capacidade de lançamento de mísseis nucleares nos Estados Unidos. Então foi um período extremamente tenso, né?
quase chegaram a uma declaração direta de guerra, tá? Isso não aconteceu porque a União Soviética retrocedeu, ela volta atrás, tá? Pelo fato de que considerava ainda não estar preparada para um conflito aberto contra os Estados Unidos. Legal? Então os Estados Unidos se apresentavam naquele momento mais fortes, né, do ponto de vista bélico militar, e aí a União Soviética retrocedeu, beleza? No que diz respeito à relação comercial entre União Soviética e Cuba, é uma relação que se estabelece principalmente como um reflexo da atitude norte-americana em impor um embargo a Cuba. O que é um embargo? Bloquear as relações comerciais com Cuba. Quando Cuba se vê isolada, a União Soviética lhe oferece apoio, né? E esse apoio se deu a partir da relação comercial, beleza? Isso é muito importante a gente perceber. Por que isso, pessoal? Disputa por áreas de influência. É o que ele pede ali, ó. As razões para o comportamento da União Soviética em relação ao país latino. Disputa por áreas de influência. Estabelecer Cuba como um país aliado, tá? E, portanto, um país sob até certo ponto o controle da União Soviética, tá? Em relação àquilo que os Estados Unidos procuravam, que era expandir o seu modelo, manter ou garantir o seu modelo, tá? Socioeconômico e político sobre todo o continente americano. Então, o apoio soviético a Cuba ele foi fundamental para servir como uma espécie de contraposição aos Estados Unidos no seu quintal. Quando eu falo quintal, o quintal dos Estados Unidos, beleza? Então a ideia era manter uma nação. Outras nações latino-americanas vão adotar o modelo socialista, né, ao longo desse período, né, por curtos períodos, mas Cuba foi o mais longevo, né, ou seja, aquele que se manteve por mais tempo, beleza? E, portanto, a União Soviética se estabelecia a partir dessa relação com Cuba no continente americano, que tradicionalmente é uma área de influência dos Estados Unidos, beleza? Tudo bem, pessoal? Então a gente encerra aqui esse contexto, né, da chamada velha ordem mundial, tá? Procurei sintetizar o que nós já havíamos conversado, aquilo que aqueles 2 vídeos trazem, tá? Resolvendo esses exercícios para a gente fechar esse conteúdo, beleza? No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar esse tópico aqui, ó, neoliberalismo, a nova face do capitalismo e a nova ordem mundial, que é bem tranquilo também, beleza? Galera, um abraço, tá? Fiquem em paz e até breve.